Olá, bem-vindo ao curso de Nest.js, eu me chamo Renan e hoje vamos construir uma API de gerenciamento de eventos. Esse projeto é ideal para iniciantes e aborda diversos conceitos importantes, como CRUD, validações, relacionamento entre entidades e boas práticas de desenvolvimento. Nosso objetivo é criar uma API completa que permita gerenciar eventos e inscrever participantes nesses eventos. Vamos trabalhar com ferramentas como Nest.js, TypeORM e SQLite. E ao final você terá uma API funcional pronta para uso. Se você está começando ou já tem alguma experiência, esse projeto vai te ajudar a entender como Nest.js organiza suas aplicações. Bom, vamos falar um pouco do que iremos construir. Então preparei aqui alguns slides que vai dissecar um pouco do conhecimento e entender o que iremos trabalhar. O objetivo dele, como eu já expliquei, é construir uma API de gerenciamento de eventos com funcionalidades completas. Então teremos CRUD, validações e relacionamento entre entidades. Vamos utilizar o Nest.js, o TypeORM e o SQLite para isso. E teremos as funcionalidades de um CRUD de eventos, inscrição de participantes e filtros por data e local. Vamos desmembrar esse projeto na estrutura de módulos. Então teremos o Events Module, ele vai ser o responsável por gerenciar os eventos. Teremos também o módulo de participantes, que será o relacionamento entre esses eventos, entre os participantes e os eventos. Nesse fluxo teremos DTO para validação, controller para manipulação de rotas e service para lógica de negócios. Como configuração inicial, a gente vai ter a instalação utilizando o próprio CLI do Nest.js. Se você não conhece o Nest.js, dê uma olhadinha no site deles. O Nest.js é um framework muito utilizado, principalmente para a construção de aplicações baseadas em módulos, como microserviços e aplicações monolitos. Teremos a instalação do TypeORM e do SQLite, configurações iniciais do App Module, que é o ponto inicial de toda a aplicação do Nest.js. Teremos a criação dos CRUD de eventos, com as entidades de eventos, onde teremos os campos de nome, descrição, data, locação, máximo de participantes e participantes correntes. Serviços, que é a implementação do CRUD em si, é o que vai fazer a ponte entre o que entra, ou seja, do meu controlador, e a minha entidade, que é o que está no banco. E, como eu já falei, o próprio controlador vai ser o roteamento dessas operações do nosso CRUD, dessa nossa construção da API. Vamos ter a inscrição de participantes, então teremos a entidade de participantes, ela terá um relacionamento com eventos, terá a sua própria lógica de inscrição, ou seja, sua própria regra de negócio, então ela vai fazer a verificação da capacidade máxima e do incremento de participantes do evento. Teremos a implementação de DTOs para poder fazer uso de Class Validator, ou seja, criar validações antes que ela chegue na camada de serviço. Então a gente consegue construir esse contrato que chega na controller implementando validações, ou seja, teremos campos obrigatórios e formatação para validação de datas. Então isso é bem legal porque quando você está construindo uma API e determinada rota, ali, aquele endpoint precisa de um contrato onde tem campos obrigatórios, ou seja, não posso deixar passar nenhum tipo de propriedade, é interessante o uso do Class Validator associado a essa prática, a essa abordagem de DTOs, que seriam Data Transfer Object, ou seja, eu tenho um objeto de transferência de dados. É basicamente o contrato em que eu vou falar para minha outra ponta como que ele vai se comunicar com a minha rota, com a minha aplicação. Então eu posso utilizar ela para estabelecer um relacionamento entre microserviços, eu posso criar o DTOs para a construção de BFFs, que seriam uma estrutura de uma API que atende somente ao front, então ela é específica para manipular dados e entregar esses dados para um front-end, seja um aplicativo, seja um app construído com React, com Vue, com Svelte, então, ou até mesmo integrações terceiras via webhooks também. Então é bem legal. Mais para frente a gente pode abordar também o Swagger, que aí acaba fazendo também essa ponte e é bem interessante para trazer essa visualização desses dados. Vamos fazer um teste com a API, então a gente vai conseguir validar as nossas rotas, a rota que vai fazer o post em eventos, ou seja, eu vou criar meus eventos através dessa rota e eu vou ter também um post para inscrição dos participantes nesse evento. A gente vai conseguir demonstrar todos esses cenários.
É isso, então bora para a prática e partiu o VS Code. Bom, estamos aqui com o VS Code aberto. A primeira coisa que você precisa é achar uma pasta, criar uma pasta, e aí você pode dar o nome que você quiser. Eu estou chamando essa pasta somente de aula, mas fica à vontade. Você pode chamar ela do jeito que você quiser. E aí, para a gente começar, uma coisa importante é, a gente precisa do CLI do Nest.js instalado. Então, caso você não tenha, vamos precisar instalar o CLI dele. Então é bem tranquilo, porque ele utiliza pacotes do próprio NPM, e aí você pode utilizar o seu próprio gerenciador de tarefas para isso. Então, se você se sente mais confortável com Yarn, com PNPM, fique à vontade. Só vai mudar o início e algumas particularidades entre quando você vai instalar um pacote ou não, mas o restante é a mesma coisa. Então, para começar, a gente vai fazer a instalação aqui do CLI do Nest.js. Tá? Então, o comando que a gente precisa implementar aqui para... Só um minuto. Beleza. Bom, estava organizando aqui o meu ambiente aqui para que não fique muita coisa aqui na frente. Bom, vamos voltar. Bom, nesse primeiro passo, nós vamos criar o projeto e aí vamos usar o próprio CLI do Nest.js para isso. Caso você não tenha, vamos fazer a instalação junto aqui. No caso eu já tenho, mas vamos lá. A gente consegue colocar npm install -g e aqui a gente vai botar um arroba nest.js/CLI. Tá? Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todas as dependências e fazer a instalação de forma global. Esse -g significa que estamos fazendo a instalação do Nest ou daquele pacote de forma global, ok? Então vamos deixar ele terminar ali. Tem umas particularidades das versões do Node, tá? Em algumas versões pode ser que aconteça o que está acontecendo aqui no meu, que é o seguinte: no processo de instalação ele meio que dá um bugzinho e ele fica travado. Então você pode dar um Ctrl+C para poder cancelar aquela instalação, repetir o processo e ele vai seguir a vida normalmente instalando. Como vocês podem ver, ele já conseguiu instalar e deu tudo certo. Então, nesse primeiro passo criar nossa aplicação, para que ela atenda ela já esteja estruturada com todo o formato e todos os pacotes que o Nest precisa para que ele funcione. Então, para isso a gente vai utilizar um Nest new e a gente vai chamar de Event Management API, ou seja, gerenciador de eventos. Vamos dar um Enter. Aqui ele vai perguntar qual que é o gerenciador de pacote que eu quero usar. No meu caso, eu vou usar o npm mesmo. Ele já vai fazer todo o processo de criação dos módulos do pacote e vai fazer a instalação. Então aqui a gente já vai observar que ele já cria a pastinha e aqui ele já começa a criar toda a estrutura, a árvore de hierarquia do próprio Nest.js para isso, ok? Então vamos esperar terminar a instalação. Assim que terminar, voltamos aqui. Bom, enquanto ele segue a instalação, vamos dar uma passeadinha aqui pela estrutura que o Nest ele cria quando a gente dá o comando new aqui. Nós temos essa árvore aqui, onde ele tem a pasta src, a pasta test e alguns arquivos aqui de lint e pretty para poder garantir a qualidade do nosso código. Temos o readme, o package.json, onde ele já cria para a gente toda a estrutura de dependências. Temos aqui também as configurações para que ele execute com TypeScript, então ele utiliza o tsconfig e aqui o próprio build que ele já gera para a gente. Dentro da pastinha src, nós temos aqui os arquivos iniciais. Esses arquivos iniciais contemplam a parte de testes, então nós temos o app-controller spec ts, onde ele vai ter toda a parte já inicial, um modelinho de teste unitário, onde ele faz o teste do controller. Nós temos aqui o app-controller,
aqui já é uma rota, um ponto de entrada, então quando ele terminar de instalar, a gente pode executar, e se a gente der um get na raiz, ele já vai chamar a função getHello, executando o próprio getHello do app service. Nós temos aqui o service, e aí esse service aqui é o que vai retornar, então ele executa toda essa operação. Se nós tivéssemos aqui dentro desse getHello uma operação de banco de dados, validações de entrada, de pontos de entrada, tudo isso estaria dentro dessa service, seriam os nossos serviços, né? Tem uma outra abordagem que eu particularmente gosto muito, mas não iremos abordar aqui hoje, que é a utilização de módulos associados com casos de uso. Isso é mais por uma estrutura onde a gente trabalha com microserviços. Então, com microserviços é uma boa prática utilizarmos módulos e casos de usos explícitos para que ele faça devidas operações. Então, caso a gente precise refatorar, caso a gente precise desmembrar ou reutilizar em outro lugar, criar uma estrutura de um monorepo, o use cases é uma boa abordagem, tá? Temos aqui o nosso app module. Esse app module ali é basicamente tudo que contempla o módulo da nossa aplicação. Então tenho imports, ou seja, se eu for utilizar um outro módulo dentro da nossa aplicação, a gente faz esse import ali dentro e a gente vai ver isso aí ao longo do curso. E aí esse import ele faz justamente a injeção de dependência dentro do nosso código. Temos o controlador, ou seja, ali vai ser o import do que ele vai fazer, onde ele faz a amarração entre a injeção de dependência do meu serviço e para onde eu estou designando ele, ou seja, para aquele controlador. Então, quando eu abro o meu controller e eu faço o app service injetado no meu construtor, quem faz esse trabalho sujo por debaixo dos panos é esse arquivo aqui, é esse módulo aqui. Então, quando vocês virem esse decorator @módulo, significa que é um módulo e ali dentro eu vou ter imports, controllers e provider, que são basicamente esses nossos serviços ali, tá? Tem mais um aqui também, que é chamado de export. Esse export ali é basicamente quando a gente trabalha com pacotes providers específicos, a gente quer exportar aquilo ali para ser reutilizado em outro lugar, tá? Deixa eu dar um save aqui. E o nosso ponto de entrada é esse main.ts aqui, onde ele já cria toda a estrutura já do Nest, ele cria a sua própria fábrica daquele módulo, informa qual que é a porta. Se não tiver um arquivo .env para poder ter nossas variáveis de ambiente, ele vai buscar e vai fazer um parse ali para a porta 3000 e executa para que o nosso servidor fique de pé. Ok, terminou de instalar. Eu não sei qual comando que executa para que a aplicação suba. Então, gostaria de a gente poder abrir o package.json, a gente dá uma olhadinha aqui na pastinha, na seção de scripts, e aqui dentro da seção de scripts a gente tem toda a estrutura do que já vem pronto do Nest para que a gente possa executar. Então a gente pode executar o start dev, o modo debug, executar ele já para fazer o build para a produção, o lint, onde ele vai fazer a validação de toda a estrutura de código, indentações, nomes e por aí vai. E aqui a parte de teste. Então se a gente executar um npm run start dev, um minutinho, eu esqueci, preciso entrar na pasta. Então se a gente colocar aqui o npm run start dev, nós teremos a nossa aplicação de pé. E como que eu valido? A gente pode usar algum cliente, tipo Postman, Insomnia, e tem um curl aqui que a gente consegue também fazer um get nele, executando. Então, se eu der um curl direto na própria raiz, ele vai chamar o meu controlador, como vocês podem ver aqui. Ele bateu na raiz, ou seja, eu não tenho nenhuma informação aqui, significa que eu estou batendo na raiz, ele vai chamar o meu serviço, que é o getHello, e esse getHello já me retorna uma string chamada getHello.
eu poderia ter qualquer tipo de retorno aqui. Eu poderia ter um retorno que seja um JSON, uma message hello world. Aqui eu vou colocar como N, só para exemplificar, para vocês poderem ver. Se eu chamar, ele já me retorna um JSON. Esse N aqui não é uma boa prática, tá, gente? O ideal é que vocês usem algum contrato específico de saída. Por quê? Porque isso aqui identifica, até para quem for dar manutenção no futuro, entender o que se espera da saída daquela função. Quando a gente coloca N, significa que ele pode retornar qualquer coisa. Então ele pode ser um objeto, ele pode ser uma string, ele pode ser um número, ele pode ser um base 64. Então não é uma boa prática, tá, galera? Não recomendo utilizar essa abordagem aqui. Foi só mesmo para exemplificar e entender que estamos trabalhando com JavaScript e JavaScript permite esse tipo de coisa. Então vamos voltar aqui para o nosso hello. Vamos salvar aqui. Só também mais um ponto aqui de curiosidade que eu tinha comentado. Deixa eu colocar aqui para que ele chame um barra hello. Então se eu salvar aqui, ele já vai fazer o rebuild da aplicação em modo de desenvolvimento. Se eu der um get na raiz, executar, ele vai dizer que não existe. Agora, se eu colocar aqui um barra e colocar um hello, ele já encontra. Ok? Estamos gravando, estamos. Beleza. Bom, voltando aqui, vamos continuar aqui. Eu vou limpar aqui o terminal, eu vou parar a nossa aplicação. E o nosso próximo passo agora é a instalação do TypeORM. TypeORM, ele vai fazer todo o processo de gestão da nossa comunicação com o banco de dados. Existem outros, tem o Prisma, tem o TypeORM, tem o Sequelize, e aí cabe vocês entenderem e analisarem. Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais em ORMs, coloca em algum lugar que a gente prepara um documento, uma aula, uma videoaula, explicando somente sobre bancos de dados, ORMs, qual que é a melhor abordagem, se é utilizar o ORM para fazer o CRUD, se seria a utilização de queries específicas prontas. Eu consigo montar esse material aí para vocês e a gente consegue dissecar juntos aí, tá? Então só deixa aí que a gente vai seguindo juntos até vocês estarem, ó, voando com, como diz um antigo professor meu, tem que estar faca na caveira. O código tem que estar no sangue. Então é isso, galera. Bom, vamos voltar aqui, vamos fazer agora a instalação do pacote do TypeORM, do TypeORM Pro Next e do SQLite, que vai ser o nosso banco, que a gente vai utilizar ele localmente para poder subir a nossa aplicação. Então a gente vai dar o npm install "-s", por que o "-s"? Porque a gente quer salvar essa dependência dentro do package.json. Se eu não colocar nada, o que vai acontecer? E esse pacote ele vai rodar somente na minha máquina. Ele não vai estar salvo dentro do package.json. Então, quando você colocar para um GitHub, fizer um commit e outra pessoa for utilizar, ela vai precisar saber que precisa ter a instalação desses pacotes. Então, é interessante utilizar o "-s" por isso. A gente tem duas opções, "-s" e o "-d". Esses dois são uma abreviação de "-save" e "-save dev", que ele salva as dependências de produção, que é o que ele vai executar quando ele der um npm, um node CI, ou quando ele for executar no modo de desenvolvimento para subir as dependências de desenvolvimento, tá, galera? Então vamos colocar aqui o "-s" e a gente vai seguir com nest.js /typeorm, ou seja, esse é um pacote do TypeORM específico para o Nest.js, para que ele possa fazer a manipulação. Vamos colocar também dentro desse pacote o próprio TypeORM e vamos trazer o pacote do SQLite 3. Onde eu encontro esses pacotes? Eu estou com dúvida, eu não sei qual pacote eu quero. O próprio NPM tem o site dele de gerenciador de pacote, o Yarn também tem o dele, o PNP também tem. Então você pode entrar no próprio site,
npm.js e você vai encontrar a listagem de todos os pacotes, ver quais são os pacotes mais baixados, o que faz sentido, o que não faz. Se eu quisesse utilizar o Postgres, seria outro pacote, eu estaria utilizando não o SQLite 3, mas o PG. Se fosse o MySQL, já seria o pacote do MySQL. Então, é legal vocês darem uma passeada pelo site do NPM, porque às vezes tem pacotes que não são amplamente divulgados e eles são muito utilizados ali por outras empresas e por determinados tipos de aplicações que vocês estiverem desenvolvendo, tá? Bom, deixa eu dar um Ctrl+C, vamos instalar de novo. Vamos ver se ele me dá uma ajuda aqui. Beleza, pacotes instalados. Então agora o que a gente precisa fazer? Nesse momento, a gente acabou de fazer a instalação do pacote do TypeORM dentro da nossa aplicação. Então agora a gente precisa configurar esse TypeORM, o módulo do TypeORM, para que ele esteja disponível por dentro de toda a nossa aplicação. Então, onde que a gente vai fazer isso? A gente faz isso dentro do módulo. O módulo é o ponto nosso de comunicação entre as nossas camadas da aplicação. Então a gente vai fazer agora a importação do módulo para dentro do nosso sistema de gerenciamento. Aqui ele tem o autocomplete já, que eu já tenho. Vocês instalarem o VS Code, ele já vai ter um autocomplete também nativo para vocês. Então, mas vamos seguir aqui na munheca para vocês verem, tá? Isso aqui é legal, esse autocomplete nativo do próprio VS Code. Então a gente pode usar o próprio rapaz, me deu branco agora, acabei de falar. O próprio autocomplete dele, desculpa, gente. Me deu um branco às vezes aqui. E aí, o legal de você usar o autocomplete é que ele já faz os importes para você aqui. Então já facilita, você não vai precisar ficar fazendo importes na mão, digitando. Algumas exceções, um caso isolado, você vai ter que fazer o import na mão, mas na maioria das vezes você consegue utilizar esse próprio autocomplete e ele já faz a importação automática para você, tá? Então a gente vai colocar aqui, vamos fazer a importação do módulo para dentro dele. A gente vai dizer o seguinte, ó, que o type dele é o SQLite, porque é o que a gente vai trabalhar. Se fosse Postgres, seria Postgres. Se fosse MySQL, seria MySQL ali. Aqui a gente vai colocar basicamente essas informações, não vou passar por elas para vocês. Aqui é o database, ou seja, o nome do banco que a gente vai utilizar. A gente vai dizer aonde estão as nossas entidades. Então aqui a gente já vai saber que tudo que for .entity é a entidade, ou seja, é a nossa configuração do banco, onde a gente vai dizer quais são as colunas, onde a gente vai fazer o mapeamento, o relacionamento dessas colunas. E o sincronize true, a gente está dizendo o seguinte, ó, eu quero que você sincronize toda a minha entidade de tabelas com o meu banco de dados. Então ele já faz todo esse processo automático para a gente, beleza? Então, a gente vai dar um save aqui, ele já vai fazer os ajustes. Esses ajustes aqui são por conta do lint, tá? E basicamente com isso a gente fez a nossa configuração já do nosso banco de dados, beleza? O nosso próximo passo agora é a gente começar agora a olhar para o nosso CRUD, ou seja, a gente precisa agora começar a pensar no nosso CRUD de eventos, ou seja, tudo que vai ser feito de criação, de atualização, o delete, a listagem, ok? Então, para isso, a gente pode utilizar o próprio comando nativo do Nest que gera o módulo para a gente. Então, bastaria a gente usar o Nest generate módulo e eu vou chamar ele de events. O que ele prepara para a gente aqui? Então, ele já vai dizer para a gente o seguinte, ó, eu vou criar para você agora um módulo de eventos. Como vocês podem ver, ó, ele já atualizou o meu ponto de entrada da aplicação com eventos aqui. Ele já disse que o meu módulo de eventos vai estar disponível por dentro de toda a aplicação. Ele criou uma pastinha aqui chamada Events e dentro de Events ele já criou o nosso módulo aqui. A partir daqui é onde as coisas começam a ficar interessantes, porque é agora que a gente vai começar a fazer a nossa brincadeira
com a nossa aplicação, tá? Bom, nessa aula eu não vou me aprofundar em questões de arquitetura de projetos, tá? Uma outra aula eu vou dar uma passada minuciosa sobre como desenhar uma arquitetura utilizando o Nest, opções de servidores para o Nest, porque por padrão o Nest ele utiliza o Express, mas tem uma outra opção que é muito mais eficiente que o Express, que é o Fastify. E aí no próximo módulo eu faço uma criação de um outro projeto e a gente vai destrinchar o uso do Fastify. E aí já no uso do Fastify a gente pode entrar nessa parte da arquitetura, num desenho de arquitetura, separação dessas camadas e aí todo esse contexto que o Nest também fornece para a gente e que acaba sendo muito interessante no uso do dia a dia, tá? Vou beber uma água aqui, gente, rapidinho. Bom, vamos lá. Nesse momento agora, o que a gente precisa fazer? Aí é uma questão particular de cada um. Eu gosto sempre de olhar pensando em domínios, olhar pensando em regras de negócio na hora de construir uma aplicação. Então eu gosto de entender primeiro o que eu terei de entidades para que eu possa manipular, para que as regras do negócio sejam aplicadas, ok? Então a gente pode deixar esse módulo aqui quietinho por enquanto e a gente vai construir primeiro a nossa entidade de eventos. Então a gente vai criar aqui um arquivo chamado events.entity.ts, porque a gente está trabalhando com TypeScript. Vamos dar um Enter aqui. Com isso, a gente já vai começar a construir as nossas tabelas, ok? Então a gente vai dar um export class event. Vamos dar um Enter aqui. Só que, para que a gente diga ao Nest que essa classe ela é uma entidade, a gente precisa usar um decorator do próprio Nest. Então a gente vai, do Nest não, um decorator do type RM. Então a gente vai usar esse decorator chamado entity. Com isso, ele já vai entender que essa classe ela é uma entidade, ou seja, ela vai estar relacionada com o banco. Ela sabe que aquilo ali é para ser construído uma tabela, ok? Então a ideia é que a gente ter um ID para nossa tabela. Esse ID vai ser um tipo numérico. Nós teremos um name para a gente saber o nome do evento. Teremos uma description, que vai ser a descrição do evento. Nós teremos um date, que vai ser o dia do evento. Nós teremos um campo chamado location, que será o local do evento. Nós teremos também mais duas colunas, que vai ser o máximo de participantes, max participantes, e teremos um current participantes, ok? Só que somente isso daqui não é o suficiente para que o TypeORM entenda que essa é uma estrutura de banco de dados, que isso são tabelas. Nós precisamos colocar decorators também em cima de cada uma dessas propriedades para que essas propriedades elas se transformem em colunas do nosso banco de dados, ok? Nesse caso aqui, a gente precisa dizer que o ID ele vai ser a nossa chave primária, ele vai ser a nossa coluna que será a nossa chave primária, ok? Então, para isso, o TypeORM também fornece um decorator que se chama Primary Generate Column. Com isso eu digo o seguinte, ó, essa coluna ID, essa propriedade ID, ela será uma coluna do banco de dados autogenerada e ela será uma chave primária. A partir daí a gente consegue trabalhar com todas as outras. E todas as outras a gente pode utilizar o mesmo decorator column, que a gente vai sinalizar que essas colunas são colunas do banco de dados, ok? E uma coisa interessante, o nosso caso aqui de current participantes significa que quantos participantes eu tenho dentro da nossa aplicação, dentro do nosso evento, perdão. Nesse evento, essa é uma coluna que a gente precisa ter um pouco de atenção,
Por quê? Porque não é interessante a gente ter valores nulos dentro do banco. Isso é uma questão de boa prática. Então, nesse caso em específico, eu vou dizer o seguinte, ó, que caso eu não passe nada, o valor default dessa coluna será 0. Vamos dar um Enter para a gente deixar aqui mais organizadinho. É uma questão de toque pessoal e aí cada um tem o seu. E aí com isso a gente já montou a nossa primeira entidade, que será a entidade de eventos. Então ela vai ter um ID, uma coluna que será um varchar chamada name, uma outra coluna que terá a descrição, uma coluna de data, de locação, participantes e o máximo desses participantes ali. Agora a gente vai fazer a implementação da nossa camada de serviço. A nossa camada de serviço vai ser a camada que vai conversar com o banco e com o controlador. É ele que faz essa ponte entre o que eu quero manipular dentro do meu banco de dados e o que eu quero entregar para a minha rota, ou seja, para o mundo externo, seja uma API que vai consumir, seja um front-end, por aí vai. Então, para isso, a gente vai criar agora a nossa Events Service. A gente pode entrar aqui dentro da pastinha Events mesmo. Vamos criar aqui um events.service e vamos dar um Enter. Beleza, por enquanto a gente não tem nada aqui ainda. Então vamos dar uma olhadinha dentro do App Service. O que ele faz aqui, ó? Por default, o que ele cria aqui, ó? Ele cria uma classe com o padrão, o nome do meu arquivo com service concatenado. E dentro dele, ele tem as próprias funções que serão executadas. Uma coisa interessante é essa opção aqui, ó, Injectable. O que isso significa? Significa que essa classe ela pode ser injetada. Ela pode ser injetada no construtor. E onde que a gente injeta ela? No controlador. A gente vai fazer a mesma abordagem dentro da Event. Então a gente vai dar um export class Events Service. Dentro dela a gente pode criar já o nosso primeiro CRUD. Então vamos chamar ele de create. Para quem não sabe o que é um CRUD, o CRUD é uma abreviação das nomenclaturas de create, read, update e delete. Então vamos começar a criar agora o nosso create. O nosso create, o que ele espera? Ele espera receber o que? Um evento. O que é esse evento? Esse evento está relacionado à nossa entidade. Só que tem um detalhe importante. Eu não quero necessariamente ter todos os dados para criar o evento. Eu não preciso de todos os dados para criar o evento. O TypeScript ele fornece para a gente algumas particularidades. Se vocês ainda não conhecem a fundo como funciona o TypeScript, pode deixar aqui embaixo nos comentários em algum lugar e a gente prepara uma aula específica só de TypeScript, como manipular objetos do TypeScript, tá? A gente vai usar um carinha chamado partial. Opa. Pronto. O que esse partial faz? Esse partial ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou receber um objeto chamado evento, mas eu não sei se eu receberei todas as informações dele. E eu também não quero dizer quais são os objetos que eu espero receber e quais que eu não espero receber. Quem vai se encarregar disso daí será o nosso DTO no controlador. Então, para esse caso em específico, eu coloco ele como partial e aí eu digo para ele o seguinte, ó, eu vou receber alguma coisa que será relacionado à minha entidade eventos, mas eu não sei o que eu posso receber. Então, recebe e manipula do seu jeito. Ok? Da mesma forma, a gente vai ter o nosso update. Já vamos deixar criado aqui o nosso delete.
No caso do delete é um pouquinho diferente, porque a gente vai esperar o ID para que a gente delete pela chave primária. Vamos ter o nosso find all, que ele vai listar todos os eventos, ele vai listar um array. Bom, com isso a gente já começou a criar a nossa pequena estrutura do CRUD. Então nós já temos a nossa camada de serviço implementada. Nosso próximo passo agora é começar a criar o controlador. Para isso a gente vai criar dentro do módulo de eventos um arquivo chamado events.controller. E aí esse events.controller será o responsável por fazer toda a manipulação das rotas dentro da arquitetura e da estrutura que o Nest.js entende. É muito importante que vocês se atentem ao nome da criação dos arquivos, porque o Nest ele já tem a sua própria manipulação desses arquivos, então ele sabe que um arquivo que é do tipo .controller será um controlador, o .service ele vai ser um serviço, o .módulo ele vai ser um módulo. Então é importante se atentar nos detalhes na hora de você criar toda a tua estrutura dentro do teu projeto, tá? Então aqui vamos dar uma olhadinha no nosso App Controller. O que o nosso App Controller raiz ele tem? Ele exporta uma classe, que é o App Controller, ele tem o seu construtor, ele injeta dentro do construtor o serviço e expõe uma rota. E o detalhe, mesma coisa da camada de serviço, ele tem o seu próprio decorator e o seu próprio decorator se chama controller. Preciso decorar isso? Não precisa. No seu dia a dia, possivelmente você já vai pegar alguma coisa já pronta para poder dar uma manutenção ou criar uma funcionalidade nova, tá? Raros os casos onde você vai construir alguma coisa do início, assim, a não ser que seja um projeto particular seu, aí sim você vai construir algo do início. Eu já tenho uma longa jornada nessa área e foram poucas as vezes que eu precisei construir algo relativamente do zero, tá? Então não precisa ficar encacucado em que eu preciso decorar isso de todas as formas. Não. Geralmente você já vai ter um modelinho como esse daqui, então você já pode olhar e entender, poxa, aqui eu já tenho um controller, aqui eu tenho um construtor que injeta, e aqui eu tenho os decorators da rota, então isso aqui já vai facilitar. É importante você digitar, porque isso, como eu falei, precisa estar no sangue. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Às vezes, o fato de não estar no sangue, não estar na veia, faz com que você não consiga enxergar determinadas soluções para alguns problemas. Então, às vezes, você vai ficar empacado num determinado problema para resolver, que se aquele teu dia a dia ali, aquela tua vontade de aprender fosse grande, estaria tudo no sangue já. Então, você vai bater o olho, vai enxergar muito rápido. E isso é o que diferencia os teus níveis ali dentro da tua carreira, entre um júnior, um pleno e um sênior, o quão aquilo está no teu sangue, o quanto você consegue absorver, olhar e falar, cara, beleza, eu já entendi o que é, tá dando um erro no console, eu já vi qual é o problema, porque eu já sei onde está o problema, tá? E ao longo do caminho aqui eu vou criando alguns problemas para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer com estar no sangue, bater o olho e entender onde é o problema, beleza? Então agora a gente vai criar o controlador de eventos aqui. Mesma forma, a gente tem events, nesse caso é um events controller. Esse events controller, ele tem o seu decorator chamado controller, e aqui ele já vai ter o seu construtor, ok? Nesse caso, a gente vai ter uma rota que ela é do tipo post. Essa rota eu vou chamar de create mesmo, e ele vai criar um novo evento. Lembrando que os verbos HTTP não vão mudar. Então é importante que você entenda e saiba utilizar esses verbos.
quando que eu utilizo post, quando que eu utilizo get, quando que eu utilizo put, quando que eu utilizo delete e o patch. Tá? Esses são os utilizados no seu dia a dia. Na maioria das vezes, você vai ver bastante coisa com post e com get. Tá? Em alguns casos onde se trabalha muito no formato de REST, você vai ter essas particularidades onde eu vou ter o put certinho, eu vou ter um patch também bem definido, então, mas isso são coisas que você vai precisar entender caso a caso. Um caso de um update, onde eu preciso fazer, onde eu vou fazer uma atualização no meu objeto completo, eu vou usar um put. No caso onde eu tenho uma propriedade específica em que eu quero alterar, aí o interessante é você já utilizar o patch para isso. E aí isso tem todo um fundamento por debaixo dos panos e questão de recursos que é utilizado. Um get ele utiliza menos recurso do que um post para que isso seja manipulado e retornado para o servidor, tá? Então a gente tem um tráfego de informações menor quando a gente utiliza esses verbos específicos para cada caso. Ah, mas eu já vi gente utilizar um find, um filtro utilizando um post. Sim, você vai ver isso daí. Então é preciso ter uma análise crítica, um olhar para que você entenda se aquele processo que você está utilizando de filtro, você vai precisar contemplar parâmetros ou se você vai precisar utilizar um body para isso. Então aí é uma sacada de cada caso é um caso, entender o que você está utilizando, tá, galera? Então tem esse rolê também. Então é bom ficar esperto porque nada está escrito em pedra e nem tudo está errado e nem tudo está certo. Então você precisa entender aonde se encaixa e qual a melhor abordagem que você vai ter para o teu cenário aqui, tá? Então beleza, a gente tem um create ali, esse create ele precisa receber alguma coisa para que ele seja criado, que a gente está criando o evento, correto? Nesse caso aqui, a gente vai criar um DTO também, que vai ser, como eu falei, é o nosso contrato de entrada e saída. Então, o que ele vai esperar receber? No caso do nosso post, ele espera receber no body, ou seja, no corpo dele, um evento. Por padrão, tá? E aí eu não vou me aprofundar muito nisso. Na utilização de DTOs, a gente costuma não colocar o nome do domínio, ou seja, o nome do meu módulo. Costuma-se utilizar a minha ação junto com o meu nome do módulo. Nesse caso, eu estou criando um evento. Então, o legal é uma sacada bem interessante para vocês ficarem espertos também, tá? A gente utiliza assim, olha, create event DTO. Por que event? Porque a gente está criando um único evento, tá? Esse cara aqui a gente ainda não criou, então a gente vai colocar ele como um N mesmo. E a gente vai criando ele ao longo do curso. Bom, esse caso aqui, ele precisa se conectar com quem? Com o nosso serviço para que ele seja criado. Nosso serviço está aqui? Ainda não. Então o que a gente precisa fazer? Lembra do nosso controller aqui? O que ele fez? Ele injetou dentro do construtor o nosso serviço. E aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai injetar o nosso Event Service dentro do construtor. Como ele não completou aqui, eu venho aqui e já faço o import automático dele. Bom, agora eu já consigo utilizar todas as minhas funções que estão no serviço. Nesse caso eu estou criando, então vou ter um create. E aqui eu vou passar quem? O nosso DTO, que foi o que a gente ainda não mapeou, mas iremos mapear. Pô, mas eles são objetos diferentes, esse aqui é um N, aquele é um partial, exatamente isso. Por debaixo dos panos, o próprio Nest ele já vai se desenrolar e já vai fazer o parse desses valores ali. Por isso que utilizamos o partial aqui no evento, porque eu não sei o que eu vou receber, quais são os dados que eu espero receber, eu só sei que eu preciso criar esse cara
E é assim que ele vai fazer. Bom, nesse caso agora, a gente vai criar o nosso DTO agora, né? Porque é importante a gente já deixar mapeadinho o que será o nosso objeto de evento. Eu vou dar uma pausa rapidinho só para beber uma água e já volto com vocês. Bom, desculpe minha pausa aqui, eu precisei pegar um pouco de água, estou com a garganta um pouco dolorida, mas vamos voltar lá. Agora a gente vai criar o nosso DTO, ok? Então a gente vai vir aqui dentro do nosso módulo, vamos criar aqui um events.dto.ts. E aí, tá certo esse events aqui? Não, não tá. Por quê? Porque esse DTO ele está relacionado ao nosso create event. Então é interessante que a gente mantenha a mesma nomenclatura para ficar fácil de encontrar depois. Então vamos renomear e colocar o nome certo. A gente vai chamar ele de create event.dto, tá? Beleza. E agora, como que a gente cria esse DTO? Esse DTO nada mais é do que uma classe. Essa classe vai ter as propriedades que a gente precisa para a nossa aplicação, ou seja, o nosso contrato de entrada. Então, nesse caso aqui, eu quero colocar o nome, eu quero a data e eu vou colocar aqui o max participante. Esses são os dados que eles vão ser obrigatórios para que eu construa um evento. Então, a descrição não é obrigatório, o número de participantes correntes não são obrigatórios, a locação, o local do evento também não vai ser um item obrigatório nesse exemplo aqui, tá? Só que somente isso aqui, ele não vai conseguir fazer a validação que a gente está querendo. Mas a gente já consegue arrumar o nosso controller aqui. Então, ao invés dele ser do tipo N, ele será qual tipo? Ele será um create event DTO. E agora a gente vai trabalhar aqui em cima das validações do ponto de entrada do nosso contrato. Nesse caso aqui do name, ele é o quê? Ele é uma string. Então eu preciso validar se ele é uma string. Uma coisa importante que a gente não fez aqui ainda. A gente vai usar um pacote chamado Class Validator. Esse pacote Class Validator ele vai ajudar nos decorator para poder fazer as validações dos pontos de entrada do nosso DTO. Então é a mesma coisa. A gente vai dar um npm install -save class Não, eu chamei de decorator, não é class validator, desculpa, gente. O nome dele é class validator. Então eu vou instalar ele aqui. Nosso querido bugzinho, ele já instalou o nosso class validator. Agora sim eu consigo utilizar os decorators dele. Então aqui eu já vou dizer que esse name ele é uma string. Eu vou incluir mais uma opção aqui que eu vou dizer o seguinte, ó, o nome, ele apesar de ser uma string, ele não pode ser vazio. Então eu vou usar um outro decorator chamado isNotEmpty. Eu tenho agora um objeto que é data. Então esse data ele não pode ser vazio também. E eu vou dizer o seguinte, que ele é um isDateString, para que eu possa receber essa data num formato de string e manipular ela do jeito que eu quiser. A mesma coisa para os participantes, só que aqui tem um detalhe, ele não é uma string. E o Class Validator ele também possui um próprio decorator para a validação, que é um isNumber. Vamos ver aqui, ele está chiando por alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Beleza. Isso aqui é do lint.
Depois a gente arruma esse lint aqui. Ele também deu uma chiadinha aqui no pacote. Possivelmente é da instalação. Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Deixa eu dar um npm install novamente aqui para saber se os pacotes estão todos corretos aqui. Bom, ele está instalado aqui. Aparentemente isso é um problema do meu VS Code, tá? E isso costuma ocorrer. Se ocorrer no de vocês, é só vocês fecharem o VS Code, abrirem novamente que esses erros vão sumir. Então, beleza. Criamos aqui o nosso DTO, o nosso ponto de entrada, e esse nosso ponto de entrada agora ele está amarrado com o nosso controlador. Só que tem um detalhe. Vamos ver aqui esse erro aqui. Ó, esse erro aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho tipos de dados que não são compatíveis. Então eu tenho o campo data, que ele é um tipo string, mas eu estou manipulando ele é um tipo date na entidade e eu estou recebendo uma string para isso. Então a gente consegue também fazer essas amarrações, a gente vai arrumar isso daí ao longo do caminho. A gente vai fazer os ajustes no controlador, vamos fazer os ajustes no service, tá? A gente já vai começar a manipular essa lógica toda dentro dos nossos eventos aqui. Bom, agora a gente vai voltar nas nossas entidades e a gente lembra que a gente tem participante dentro desses eventos? Então, esses participantes dentro dos nossos eventos precisam ser manipulados. Eles precisam ter a sua própria entidade. Então, aqui dentro, a gente vai criar a entidade de participantes. Participantes.entity.ts. Essa entidade será a entidade que terá o relacionamento com os eventos, para que eu possa listar, obter todos os participantes daqueles eventos. Beleza? Então a gente vai começar agora a construir essa entidade de participante. Para isso eu vou dar um export class participante. Vou dar um autocomplete aqui. Bom, deixa eu tirar esse autocomplete para que a gente possa fazer junto. Então esse cara aqui, a gente já falou que ele é uma entidade. Então ele precisa do decorator para sinalizar que ele é uma entidade. Agora a gente precisa ter uma coluna que seja o ID dessa coluna que vai construir o relacionamento entre essas entidades. E a gente já sabe que existe um decorator para poder fazer todo esse rolê. E o que eu quero desse participante? Eu quero só o nome dele. Então eu vou criar agora uma propriedade chamada name, que é do tipo string, e que será uma coluna também do nosso banco, que irá contemplar o nome do nosso participante. Agora vem uma coisa legal, que é o seguinte. O que eu quero dizer? Ó? Que esse participante, ele está associado a quem? A um evento. E ele está associado a um evento. Essa associação significa que nós temos um relacionamento. Nesse caso, eu estou dizendo o seguinte, ó, um participante, ele pode estar incluso em muitos eventos. Então, o relacionamento que eu tenho aqui de 1 para N. E como que eu construo esse relacionamento? Esse relacionamento, você pode criar ele no banco. Geralmente, numa estrutura de banco, cria-se as chaves primárias, chaves estrangeiras, e você cria esse relacionamento. Só que quando a gente vem para o código, seguindo uma linha de code first, a gente tem os decorators, cada ORM tem a sua forma, o seu decorator particular de manipular isso, tá? E o type ORM, ele também tem o seu decorator. Então aqui nesse caso, como a gente já falou que é um relacionamento de muitos para um, a gente vai usar o many to one, que ele vai dizer o seguinte, ó, eu tenho muitos eventos para um participante. Perdão, eu tenho
muitos participantes para um evento. Então, dentro de um único evento, eu vou ter uma lista de participantes, ok? E esse decorator, ele diz justamente isso pra gente, que eu vou ter um único participante, um único evento para muitos participantes. E aí, como que eu crio esse relacionamento utilizando o decorator do TypeORM? Esse decorator, ele espera receber alguma coisa, uma função. Essa função aqui, ela vai dizer pra gente o seguinte, ó, que eu tenho um relacionamento de eventos, ok? Ela vai retornar um evento. Esse evento, ele será passado para uma função. Essa função vai estar amarrada dentro de events participante. Ah, mas eu não tenho essa propriedade do outro lado. Realmente não tem. A gente vai precisar criar agora, lá na outra ponta, a estrutura amarração para esse relacionamento aqui. Então, basicamente, dentro do nosso event entity, a gente vai precisar ter um carinha aqui, que vai ser o quê? Vai ser os nossos participantes. Esses participantes vão ser o quê? Vai ser uma lista de todos os nossos participantes. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com uma lista, um array, a gente utiliza as duas chavezinhas aqui, tá? Mas isso aí acredito que já esteja no sangue para vocês também. Então, a ideia agora é que para cada evento criado, atualizado, a gente possa incluir um participante dentro dela, tá? Beleza. Então agora a gente já começou a já criamos a estrutura de entidades, criamos a nossa estrutura de eventos, criamos nossa estrutura de serviços, ainda não criamos o nosso repositório, né? Então a gente vai precisar também ter essa amarração para os nossos repositórios. Então, o que é o repositório? O repositório é justamente a camada que está diretamente ligada ao banco. É ela que vai falar com o banco, é ela que vai executar os métodos, as funções particulares. Então, se eu tivesse no MongoDB, eu teria uma particularidade específica para poder dar um find, para poder dar um save, um create e por aí vai. Então, aí depende de cada banco. No nosso caso aqui é um SQLite, então a gente vai ter algumas facilidades para vocês integrarem depois com outros bancos, como o Postgres, tá? Então, vamos começar agora a partir para a criação do nosso repositório. Mas antes de começar essa criação, deixa eu matar mais uma aguinha aqui. Bom, vamos lá. Antes de fazer isso daí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a amarrar as coisas aqui, que elas não estão amarradas, né? Lembra que eu falei que o módulo é ele o responsável por fazer toda a amarração entre a injeção de serviço dentro do controlador, a injeção de um provider, de alguma coisa, é ele que é o responsável por fazer toda a manipulação do nosso módulo. Então vamos preparar o nosso módulo já para deixar ele no esquema para a gente conseguir manipular toda a nossa estrutura de eventos. Então, beleza. Então a gente sabe o seguinte, ó, que o módulo ele tem algumas particularidades. Ele tem o seu import, os controller e o provider. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar aqui dentro dele a estrutura de import. A gente vai ter nossos controllers e a gente vai ter os nossos providers. Seguindo a linha, a gente já sabe que os nossos controllers são nossos events controller. Quem que é o nosso provider aqui? Nosso provider é o nosso serviço. A gente vai ter aqui o events service, beleza? Dentro do nosso import, quem que eu colocaria aqui? E aí, o que vocês acham?
Vamos deixar ele quietinho aqui e a gente vai colocar ele daqui a pouco. Bom, vamos rodar nossa aplicação e ver se está tudo certinho, se está dando algum problema pelo meio do caminho. A gente vai dar um New Room, Start Dev. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Beleza, aqui ele já chiou por conta do nosso DTO. Lembra que eu falei com vocês que a gente tinha um DTO que era do tipo data e ele esperava receber uma string? Então a gente vai arrumar aqui agora o nosso service. Nosso service agora, ao invés de receber um partial event, ele vai receber um create event DTO. Aí aqui ele pode retornar um partial event. Antes de eu fazer isso daqui, vamos primeiro ver se está tudo funcionando certinho. Beleza, não deu nenhum erro. A gente vê aqui ó, que ele mapeou uma rota chamada /hello e uma rota chamada /post. Aqui a gente vai fazer um pequeno ajuste no nosso events aqui. Ó. É interessante a gente ter domínios separados na nossa rota. Então a gente pode, dentro do nosso controller aqui, criar ele como events. A gente já deixar ele mapeado como events. Para quê? Para que quando eu faço um post direto na events, ele já entenda que eu vou executar dentro da minha controller events e eu vou buscar aqui dentro aonde está a minha raiz. Então aqui ele já consegue mapear aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, um /event e um post. Então é bem tranquilo. E aqui dentro, se eu quisesse criar um /create, também poderia ser um add. Ele também vai entender e já vai mapear, tá? Mas nesse caso ele não precisa fazer nada. Como que a gente vê se isso daqui está certo, se não está certo? Bom, é fazendo requisições. A gente vai precisar fazer uma requisição para dentro do create, tá? A gente já vai fazer essa requisição dentro do create, a gente já vai validar. Antes de a gente começar a fazer isso, vamos fazer um ajuste no nosso DTO aqui. Por que eu estou dizendo o seguinte, ó, eu quero que ele não seja vazio, eu quero que ele seja um número e eu quero especificar uma quantidade mínima, um valor mínimo para isso. E aqui eu vou usar um outro decorator chamado min. E eu vou colocar o valor de 1. Esse cara ele vai dizer o seguinte, ó, você vai ter pelo menos o valor 1 aqui injetado. Eu tenho um mínimo de participantes aqui que eu espero receber, porque ele poderia colocar 0. Então se ele colocasse 0, naquela condição anterior, ele ia passar. E aí poderia dar algum tipo de erro dentro da nossa aplicação. E não é o que a gente quer aqui, tá? Vamos seguir. Nossos métodos já estão criados aqui. Aqui ele vai esperar receber. Aqui a gente vai criar um outro DTO e aqui ele já vai seguir todo o processo dele. Beleza. Vamos agora falar da nossa parte de repositórios e toda a estrutura que vai ser utilizada para poder salvar essa informação dentro do banco de dados, tá, galera? Então, como que a gente vai fazer isso daí? A gente já viu que a gente tem uma entidade aqui pronta que vai esperar receber todo o processo do nosso evento, beleza? Então, como que a gente vai fazer aqui? O nosso serviço, ele vai precisar ser injetado, ele precisa ter um decorator aqui também. É importante a gente ter esse decorator porque se a gente quiser utilizar ele, e aí se a gente tiver tempo, eu vou fazer transformar ele para ser utilizado em outro módulo, para que vocês consigam entender que a gente consegue reutilizar
serviços, providers em outros módulos, em coisas específicas de um módulo, não é uma boa prática eu criar essa codependência entre os módulos, tá? Mas em alguns casos se faz necessário, então a gente vai se aprofundar e a gente vai construir também isso daí mais para frente, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos agora começar a fazer a integração do nosso serviço com o nosso banco de dados, tá? Então a gente vai começar agora a criar o nosso repositório, vamos fazer a injeção do TypeORM para que ele consiga fazer toda a construção do repositório e a gente consiga utilizar todas as features de acesso ao banco. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente vai primeiro transformar essa classe em injectable e agora a gente vai passar para dentro do nosso construtor, tá? O nosso repositório. E aí, essa é a vantagem do Nest com toda essa integração. Ele facilita demais todo o trabalho. Existe um design pattern chamado Unity of Work. Então, essa abordagem ele já faz todo o mapeamento de repositórios específicos. Depois eu posso construir algo utilizando esse padrão de Unity of Work, que ele cria uma fábrica para esses repositórios. É uma abordagem muito interessante para fazer quando você está trabalhando com uma arquitetura de events, mas depois a gente se aprofunda um pouco mais nesse contexto e eu mostro para vocês como é que faz, tá? Vamos começar aqui então trazendo um decorator que vai fazer a injeção do repositório. Então, para isso, a gente precisa encontrar essa injeção desse repositório e aí isso a gente encontra no pacote do Nest.js TypeORM. Ele vai fazer um inject daquele repositório. E aí, o que a gente quer utilizar? Qual que é o repositório que a gente quer trabalhar? Nesse caso, é o de event. Então, eu digo para ele, ó, injeta o repositório de events aonde? Agora a gente vai dizer para ele o seguinte, vamos começar agora a trabalhar com o nosso repositório. Então, eu vou ter um events repositório. Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, essa propriedade events repositório, ela é de qual tipo? Ela é do tipo repositório de quem? De event. Com isso agora, eu já estou sinalizando para a minha camada de serviço que eu terei um repositório para trabalhar. Vocês podem ver que deram um erro ali. Ele deu um erro porque ainda não mexemos no módulo. Então ele não sabe o que está acontecendo, de onde vem isso daí. A gente vai chegar lá, mas vamos começar a construir aqui todo o nosso rolê. Então agora, se eu vier aqui e der um this.events repositório, eu já tenho as opções para poder trabalhar com o banco. Então eu tenho um remove, um save, um soft delete, soft remove, update e upset. Nesse caso, eu quero salvar um evento, então bastaria dar um save e passar o evento aqui para dentro, o nosso contrato aqui para dentro. Tá? Agora a gente vai ter que fazer a manipulação para que ele enxergue esse repositório aqui dentro. E onde que eu faço isso? Eu faço dentro do nosso módulo. É ele que é o responsável por fazer todas essas importações dentro dos nossos arquivos, dos nossos serviços. Então, para isso, o TypeORM já fornece também. Então, a gente vai ter aqui um TypeORM Module, que é o nosso módulo do TypeORM para o Nest. Eu vou dizer o seguinte, que eu quero importar para dentro dele uma feature. Quem que eu vou importar aqui dentro? Eu vou importar o event. Vou dar um save aqui. E com isso agora ele já reconhece e já consegue entender que essa injeção dessa dependência aqui, ou seja, o meu repositório que está injetado aqui, ele vem de onde? Ele vem de um módulo do TypeORM. E agora eu posso fazer qualquer tipo de manipulação aqui dentro. Se eu quiser, por exemplo, dar um find all aqui, eu poderia simplesmente chamar o meu event repository e dar um find.
ele vai listar todos os meus eventos ali dentro. Bom, é isso. Por hoje é só nessa aula. Nas próximas aulas a gente continua construindo todo o processo da API de gerenciamento de eventos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu, galera!